Boa noite. Obrigado pela presença. Vamos começar, então, a mesa Matéria Cinzenta, que, como o nome indica, vai tratar do cérebro. E, como o Paulo colocou mais cedo, ela se inscreve numa tradição da Flip, numa linhagem de mesas sobre divulgação científica que tratam a ciência como uma dimensão central da cultura humana. E hoje, para tratar do cérebro, a gente trouxe dois especialistas no assunto, o neurocirurgião britânico Henry Marsh e a neurocientista brasileira Suzana Herculano Uzzel. Eles, vale lembrar, depois da mesa, eles estarão autografando livros e a plateia pode fazer perguntas durante a sessão, basta preencher as fichas e encaminhar à equipe de produção que estará circulando durante a noite. Suzana Herculano Uzzel tem 43 anos e é uma das mais conhecidas neurocientistas brasileiras. Ela fez carreira como professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde realizou estudos que ajudaram a entender a composição do cérebro da espécie humana e de várias outras espécies, derrubando no caminho alguns dogmas da neurociência. E há um mês e meio ela deixou o Brasil e decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde ela agora é professora e pesquisadora da Universidade Vanderbilt, no Tennessee. E é uma decisão que deu o que falar e, enfim, da qual a gente vai tratar mais tarde. Além de ser uma cientista destacada, a Suzana é também uma grande divulgadora científica. Ela trabalha com divulgação há anos, na imprensa, em blogs, nas redes sociais, na televisão. E é autora de livros de grande sucesso para o público, como O Cérebro Nosso de Cada Dia, Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate, e Por que o Bocejo é Contagioso, entre outros títulos. Ela lançou esse ano o seu 7º livro, chamado The Human Advantage, A Vantagem Humana. Foi publicado pela MIT Press e é o primeiro que a Suzana escreve em inglês. E, agora há pouco, informação de primeiríssima mão, presenciei a assinatura do contrato da Suzana com a Companhia das Letras, que vai lançar esse livro em português em breve. O livro resume e sintetiza as pesquisas do grupo dela, que mostram o que distingue o cérebro, o que tornou o cérebro humano tão notável, como diz o subtítulo. A Suzana vai dividir mesa com o Henry Marsh, neurocirurgião britânico de 66 anos, com 36 anos de experiência. Marsh trabalha em vários hospitais da rede pública do Reino Unido, e já operou pacientes em hospitais de países como Nepal, Sudão, Albânia, entre outros. Ele é também professor na Universidade de Washington, em Seattle. O ofício do Henry Marsh consiste em abrir a cabeça de pacientes e fazer intervenções diretamente em seu cérebro para neutralizar aneurismas, para remover tumores, entre outros. Recentemente, ele decidiu escrever um livro de memórias a partir de um diário que ele mantém desde a adolescência. E o resultado foi o primeiro e, até aqui, o único livro dele a ter sido publicado, chamado Do No Harm, lançado em 2014, e já foi traduzido para 22 línguas, inclusive o português. Ele está lançando o livro aqui na Flip, saiu pela N Versus, com o título Sem Causar Mal. O livro de Marsh conta algumas das cirurgias feitas por ele, nem todas com final feliz. O desprendimento do autor para tratar dos seus erros e fracassos é um dos aspectos mais surpreendentes da obra, que é um relato vertiginoso que prende o leitor como uma boa série de hospital. E eu quero justamente começar a nossa mesa pedindo ao Henry Marsh que nos conte um desses erros que ele relata no livro. Marsh, você poderia nos dizer por que você deixou de ouvir música durante as suas operações? I tell the story in the book. Eu conto a história no livro que aconteceu há 20 anos atrás. Eu vi um paciente com um tumor cerebral enorme. Eu me especializo em cirurgia de tumor cerebral. Para encurtar a história, eu gastei 18 horas nessa cirurgia, quase heróico. Eu conto no livro
que cirurgia cerebral é como alpinismo e não é para covardes. É o paciente que está em risco de morte. Se o paciente sair mal, o cirurgião paga um preço alto também. Essa cirurgia foi um desastre total. Às 2 horas da manhã, não deveria estar operando mais, mas eu achava que era um Tarzan neurocirúrgico. Eu lesionei um vaso sanguíneo microscópico e que provocou um derrame catastrófico. Não matou a paciente, mas deixou ela com um coma permanente. Então, eu escutava música enquanto operava. Até esse dia, sempre ouvia música, porque, como para muitos cirurgiões, a cirurgia era uma expressão gloriosa da minha inteligência, habilidade e tudo isso. E foi a primeira vez que todos os cirurgiões vivenciam, mas principalmente neurocirurgiões, têm o primeiro desastre da carreira. E há muitas coisas piores do que a morte. Se morrer, sim, eu me sinto triste, mas o paciente desaparece, a família desaparece. E em tempo eu esqueço, mas se você deixar alguém incapacitado, alguém que estava relativamente bem antes da cirurgia, você tem que ver aquele paciente dia a dia, durante semanas ou meses depois, na visita à enfermaria. E é uma agonia peculiar. Só neurocirurgião conhece o que é. E a questão é que por que algumas cirurgias são tão triunfais? É porque há desastres e cada cirurgia, se todas saíssem bem, seríamos aquelas figuras endeusadas que os pacientes querem, porque os pacientes, quando estão ansiosos, investimos no médico poderes super-humanos para nos tratar e nos curar. Mas eu me dei conta, claro que foi o primeiro desastre enorme que eu tive. Eu já não ouvia mais música, não tinha como. Ainda adoro operar e também todos os cirurgiões. Nós adoramos operar. É maravilhoso, vicia, inclusive, mas eu perdi aquele orgulho, aquela autoestima elevada. É uma coisa boa também. Eu me tornei um cirurgião melhor por causa disso, inclusive. Alguns dessas operações que terminaram mal continuam a assombrá-lo até hoje. Relatar esses erros é, de alguma forma, uma tentativa de exorcizá-los? Not really. Não exatamente. Quando eu escrevia, na época, no meu diário, sim. Mas quando eu reelaborei o diário para transformar no livro, já havia me perdoado. Você não pode continuar com o trabalho se você permitisse que seus erros e problemas que dominassem sua vida. Então, eu inicio o livro com a citação do cirurgião Leriche, um cirurgião francês nos anos 50. Eu queria ter escrito isso. É ótimo. Todos os cirurgiões têm dentro de si um cemitério interno. É um lugar onde tem que revisitar de tempos em tempos para tentar contemplar seus erros. E é um lugar cheio de amargura e arrependimento. E ao longo dos anos, o seu cemitério interno cresce. Não importa sua habilidade, é a natureza do trabalho, principalmente na neurocirurgia. Acham que é incrivelmente detalhada, é difícil. Tudo bem, até certo ponto, mas o problema real é a decisão. Não é questão de mão firme, é questão de sabedoria, experiência e decisões, poder decisório. Isso vem ao cometer erros. Tudo aprendemos na vida muito mais pelos erros do que com os sucessos e acertos. Os sucessos nos corrompem, mas a tragédia para pacientes e médicos é que quando médicos cometem o erro, é o paciente que sofre. E é muito fácil, às vezes, as consequências dos nossos erros são tão terríveis que é muito fácil cobrir os olhos e mentir. E muitos cirurgiões, ao longo da vida, lidam para continuar trabalhando. Você tem que desenvolver aquela visão de túnel. Seu laboratório, na época que escrevi o seu perfil para Piauí, em 2013,
E me chamou muito a atenção os 4 freezers e uma geladeira que você tinha lá, repletos de cérebros de várias espécies, né? Parte importante do seu cotidiano de pesquisa envolvia transformar esse cérebro, fazer suco desses cérebros para contar as suas células. Queria que você contasse para nós em que medida esse suco de cérebro te ajudou a entender o que tornou o cérebro humano tão notável. Transformar cérebros em sopa foi a maneira que a gente criou de conseguir contar células, né? Que eu, como neurocientista, eu simplesmente pensava, bom, isso parece ser uma coisa tão básica, tão fundamental, que a gente precisa conhecer de que cérebros são feitos, né? Para então poder estudar questões mais complexas. E, para minha surpresa, não se conhecia isso, né? A gente essencialmente se chutava na literatura uma ordem de grandeza, que o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, mas, na verdade, esse número não existia, né? E não existia por falta de uma técnica que permitisse chegar a esse número e fazer comparações entre espécies, né? E foi isso que a gente começou a fazer com o que eu chamo de sopa de cérebro, né? E assim que a gente conseguiu chegar a esse novo entendimento, que eu conto no livro, que o cérebro humano, afinal de contas, ele não é especial, ele não no sentido de ser extraordinário, literalmente, né? Ele não é um ponto fora da curva, não. Você tem que comparar laranjas com laranjas, e você, quando compara o ser humano com outros primatas, você descobre que o nosso cérebro é apenas um cérebro de primata grande, né? Que tem, sim, a vantagem de justamente ser um primata, e dentre os primatas ter o maior cérebro de todos, o que quer dizer que a gente concentra um número enorme de neurônios, principalmente no córtex cerebral, para o tamanho relativamente pequeno de cérebro que a gente tem, né? Então, a gente pode mostrar, por exemplo, que um elefante que tem o córtex cerebral 2 vezes maior do que a gente, é um cérebro do tamanho do meu antebraço, né? O elefante, apesar daquele tamanho todo, e simplesmente pelo fato dele não ser um primata, ele tem só 1/3 do número de neurônios que a gente tem no córtex cerebral, né? Então, eu acho interessante que por um lado, é uma descoberta, digamos, o que a gente gerou são dados extremamente básicos, simples, sobre o cérebro humano e como ele se compara com outros cérebros, mas que traz um entendimento novo, fundamental, sobre o que a gente é, onde a gente se encaixa na história do planeta, né, na história evolutiva, que nós somos, sim, apenas mais um animal, apenas mais um primata. Mas o que a gente tem é que, graças a esse número enorme de neurônios no córtex cerebral, a gente consegue criar soluções novas para problemas, criar tecnologias, né? Você vê que a nossa história de 100 mil anos para cá, biologicamente, a gente considera que a gente tem o mesmo cérebro, mas tem uma capacidade biológica que agora é suficiente para gerar uma série de tecnologias que resolvem problemas, que permitem a gente colocar novos problemas e criar novas soluções com novas tecnologias, e numa espiral ascendente que, graças à cultura, né, a transmissão cultural, permite que a gente esteja aqui agora, né, com uma série de habilidades que transcendem enormemente o que é a capacidade apenas de cada um, né? Eu acho curioso que as pessoas... É muito fácil dizer, o cérebro humano é extraordinário. Não é, não. O cérebro humano nasce uma porcariazinha de 300 gramas, que é inepto em uma série de maneiras, né? As capacidades estão lá. Ele é todo promessas, né? Mas transformar aquelas capacidades biológicas em habilidade de fato requer uma vida inteira de aprendizado, de transmissão, né? De aquisição de tecnologias. E o trabalho do seu grupo propôs uma hipótese original para entender como a evolução trouxe o cérebro humano até esse ponto, que envolve o cozimento de alimentos. Queria que você nos explicasse que papel o cozimento de alimentos teve no... Pois é, então, quando você, a partir do momento em que você reconhece que o cérebro humano não tem nada de extraordinário, ele não é um ponto da curva, ainda assim, a pergunta passa a ser, então, como é que se explica que só a gente tem esse número de neurônios no córtex cerebral que ninguém mais tem? Como é que outros primatas que são ainda maiores que a gente, um gorila, um orangotango, por exemplo,
não tem um cérebro maior do que o nosso, com mais neurônios ainda, né? E a gente se deu conta, a hora que sentou para fazer, calcular na ponta do lápis mesmo, né? Quanta energia custa você manter um corpo de um certo tamanho, um cérebro com um certo número de neurônios, que se a gente comesse como todos os outros primatas comem, a gente não deveria estar aqui, porque a gente teria que passar 9 horas e meia por dia, todo santo dia, procurando comida, comendo, e depois começa tudo de novo, né? Então, esquece sentar para discutir como é que o cérebro funciona, que importância isso tem, poesia, literatura. Não, a gente passaria o dia inteiro ocupado procurando comida, né? E só pensando nisso. E a grande transformação, então, o que permitiu que o cérebro humano, e somente o cérebro humano, começasse a aumentar de tamanho, o que a gente propõe é que isso foi a transformação energética que o cozimento traz. E eu uso a palavra cozimento no sentido mais amplo de toda e qualquer transformação que a gente causa no alimento antes de colocar na boca. Então, o uso do fogo, com certeza, né, que inclusive torna a comida deliciosa, e isso é uma ajuda enorme, claro. Mas, muito antes disso, com as ferramentas da Idade da Pedra, de 3 milhões de anos atrás, você já consegue cortar carne, cortar e amassar raízes, né, e caules de plantas. E só com isso, de você já macerar, de pré-processar o alimento antes de você colocar na boca, isso já aumenta enormemente a quantidade de calorias que você consegue do alimento, né? O que reduz enormemente aquelas 9 horas e meia que a gente teria que passar de outra maneira. Então, ao mesmo tempo, parece uma coisa tão prosaica que a gente hoje em dia simplesmente não pensa mais, né? Não dá bola para a cozinha, mas tem um poder transformador extraordinário, né? Porque, de repente, você não só resolve o problema de conseguir calorias suficientes para se manter vivo, aprender coisas interessantes e ver o dia seguinte, mas você também ganha tempo para se dedicar a outras coisas, que eu acho que é a grande beleza das tecnologias, né? São processos, sistemas que te ajudam a resolver um problema, e nisso te compram tempo para você se interessar por outras coisas, né? E assim a gente chega aqui. Eu nunca mais vi a minha cozinha da mesma maneira. Eu acho a cozinha agora algo extraordinário que a gente precisa reverenciar, né? E lembrar disso, acho que faz a gente pensar na própria condição humana de uma maneira diferente, né? Muito bem. Perfeito. O resultado é isso, né? Somos a única espécie que escreve poemas e frequenta festivais literários, né? Eu acho que a gente devia trocar o nome da nossa espécie. Se não é Homo sapiens, outras espécies também têm cognição, deveria ser Homo culinários. É a única coisa que só a gente faz, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, começando pelo Marsh. Em comum, vocês têm o fato de trabalhar com a mão na massa, né? O Marsh operando os cérebros de indivíduos e você na lida cotidiana ali com aqueles cérebros que estão nos Tupperwares, nos seus freezers, transformando em suco e depois contando células. Eu queria abordar um problema clássico da filosofia, das ciências, que é o chamado problema mente-cérebro, né? Eu queria entender se o fato de vocês trabalharem diariamente com a mão na massa, se isso mudou a perspectiva que vocês têm em relação ao cérebro humano. Quer dizer, toda essa habilidade que nos diferencia de outras espécies, ela emerge da atividade elétrica e química do cérebro. E eu queria saber se entra um pouco de metafísica no trabalho de vocês, o que lidar muito diretamente com o cérebro ensinou a vocês sobre a condição humana. Marsh. Well, I'd say 2 things. Eu diria 2 coisas muito rapidamente com relação à questão da inteligência animal. Algumas baleias, por exemplo, que têm cérebros muito grandes. Eu acho que a Susana disse, as baleias piloto, por exemplo, têm cérebros muito maiores do que muitos mamíferos. E pode ser que elas não queiram escrever poesia, pode ser que elas estejam interessadas em coisas que nós não entendemos, não sabemos para que elas usam os cérebros delas, das baleias pilotos. Agora, com relação à sua pergunta principal, como neurocirurgião, muitas vezes vemos pessoas com danos na parte frontal, no lobo frontal.
Isso muda o comportamento moral e ético. E muitas vezes as pessoas têm uma lesão oculta. Se caem e batem com a cabeça, podem ter algum tipo de sangramento e uma lesão no lobo frontal. Elas andam, falam, o intelecto fica preservado. No entanto, o comportamento social e a personalidade dessa pessoa fica destruída. E a família diz que a pessoa já não é mais o que era. E essas coisas acontecem toda semana no consultório. Então, fica muito claro que nós somos o nosso cérebro. Tudo o que estamos pensando e sentindo agora, nessa sala aqui, a sensação de eu ser eu, que aqui por trás dos meus olhos, entre as minhas orelhas, isso é eletroquímica, não parece eletroquímico, mas é. E essa é a mensagem da neurociência moderna. E muita gente acha isso ofensivo. As pessoas não gostam disso. Acha que nos transforma em computadores ou em robôs. Mas não é isso. O que significa é que a nossa visão científica, que é aquela em que eu acredito, há uma lacuna gigantesca, enorme. Nós não conseguimos nem começar a explicar a matéria física, como a matéria física faz emergir a consciência. E é isso que é o interessante da vida, é o que eu sou, quem eu sou. Eu sou essa consciência elétrica, essa eletroquímica. Nós entendemos o Big Bang, a cosmologia, a mecânica quântica. Na verdade, mecânica quântica ninguém entende, né? Mas se a mecânica quântica funciona, apesar de que ninguém entende. Mas a nossa consciência e como os átomos e os elétrons fazem com que a consciência aconteça, talvez seja incompreensível, talvez seja tão incompreensível quanto a mecânica quântica. Algumas pessoas dizem que a consciência é um processo de mecânica quântica. Agora, sei lá, vai saber. Eu não sei. Todos, no entanto, aceitamos que o céu cheio de estrelas é maravilhoso e misterioso e fantástico. Mas isso é o macrocosmo. Mas cada um de nós, a nossa própria consciência, é também extraordinário, tão extraordinário quanto. E nós entendemos ainda menos a respeito da nossa própria consciência e a relação entre essa consciência e a estrutura física do nosso cérebro do que compreendemos a respeito do universo. E para mim, isso é um consolo, na verdade. Porque se você tem esse ponto de vista, como a maior parte dos neurocientistas, e eu sei que a Suzana acredita isso, você não acredita na vida após a morte. Não há vida após a morte. Quando a gente morre, é isso, acabou. Nossos átomos e moléculas se transformam em uma outra coisa. Eu acho que para muita gente a noção de que a gente não é mais do que matéria ou produto dessa matéria é quase insultante, né? Tem que ter alguma coisa a mais, ou então eles reclamam, vocês cientistas ficam querendo explicar tudo. Eu, aliás, discordo um pouco do Henry. Eu acho que a gente conhece, sim, tanta coisa hoje em dia sobre como o cérebro funciona. Claro, não tem... acho que ninguém hoje ousaria dizer que a gente entende como a consciência funciona, por exemplo, né? Mas tem tanta coisa que já é conhecida, e isso é tão bacana. Mas tem pessoas que dizem, vocês cientistas querem tirar a magia da coisa, querem explicar o mundo, isso acaba com a poesia da vida. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho uma coisa tão extraordinária você olhar para aquele pedaço de matéria, para 1 quilo, 300 gramas, 1,5 quilo, 5 quilos, depende da espécie, e você olhar para aquela matéria e você entender que são moléculas, mas que por causa de uma configuração, por causa de uma maneira muito particular em que aquelas moléculas se organizam, aquilo se transforma em um ser que é capaz de pensar e se colocar na vida e ter opiniões sobre o universo, e aquilo pode se transformar, inclusive, em uma pessoa que te desperta emoções e amor profundo ou interesse. Isso, para mim, é a poesia suprema. Isso é extraordinário, é você ter essa consciência, essa apreciação
de que talvez no final das contas você realmente não seja mais do que um punhado de moléculas organizado de uma maneira muito particular, né? E eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi e continuo, faz parte do meu dia, vendo esses cérebros todos mortos, né, por definição, é essa lembrança, né, esse lembrete todos os dias de que no final todo mundo morre. E isso é bom, isso é um bom lembrete, é uma informação importante da gente ter todos os dias. Nada é para sempre, né? Coisa que eu sei que a minha mãe pegava no meu pé muito, porque dizia, mas que coisa, menina, parece que vai morrer amanhã. Quem sabe, né? Então, eu acho que junta isso com esse entendimento que a gente pode ter agora de que a nossa espécie não é particular, ela não é um ponto fora da curva, ela não é extraordinária, nós somos apenas mais um animal, com umas certas particularidades, graças à cozinha, graças à ciência e tecnologia, graças à capacidade que a gente tem de passar conhecimento adiante. Eu acho que isso tudo deveria, pelo menos, dar para a gente uma apreciação muito mais humilde e muito mais natural mesmo da condição que a gente tem, do lugar que a gente ocupa na Terra. Nós somos só mais uma espécie. Muito bem. E uma decorrência dessa pergunta que eu fiz para vocês dois, queria de novo me endereçar a ambos. Se as nossas funções mentais emergem, né, da atividade eletroquímica do cérebro, vocês acreditam que chegará o dia em que a gente terá um conhecimento sofisticado bastante da consciência e de sua base fisiológica, a ponto de poder criar em laboratório um cérebro que faça poemas como os de Ana Cristina César? Marsh. One cannot. Não há como prever o futuro, né? Mas eu acho que é improvável, por dois motivos. Em primeiro lugar, a consciência, que é muito interessante para todos nós, é um processo extremamente subjetivo. Portanto, não é possível estudar a consciência de maneira científica. Se você observa a sua própria consciência, você toma uma droga para alterar a sua consciência, você já não vai mais ser capaz de observá-la. Portanto, há um problema filosófico profundo com relação à observação da consciência. Em segundo lugar, a ciência é baseada em experimentação e há um limite com relação ao que você pode fazer de experiência no cérebro humano. Então, há limites óbvios. Ciência artificial que faça poemas que nos toquem, como dos poetas que a gente admira. I doubt. Acho que não, porque não. Eu discordo de certa forma com a Suzana. Eu acho que sim, entendemos muito a respeito do cérebro, mas há muito que ainda não entendemos. E eu acho que as pessoas como Stephen Hawking, por exemplo, está dizendo que a inteligência artificial é uma enorme ameaça para a raça humana. E há muitos neurocientistas que acham que não, porque não estamos nem perto ainda. Os computadores são muito burros ainda, não são muito inteligentes. Jogar Go e jogar xadrez é só um aspecto da inteligência humana. Eu não acho, eu não me sinto filosoficamente ameaçado pela inteligência artificial. No entanto, eu acho que os resultados econômicos para o emprego, isso sim, eu acho que essa é uma ameaça. Muito interessante e divertido pensar nas circunstâncias, nas situações, se isso fosse verdade, por causa de uma série de implicações éticas, até para começo de conversa. Imagina que o cerebrinho que você criou no prato começa a protestar e dizer aqui, ó, me tira daqui, ou então, não, funcionem aí para mim. E vários autores de ficção científica já escreveram a respeito, né, da situação. Mas a questão não é essa. Eu acho isso muito pouco improvável. A razão principal é que a gente volta à história da diferença entre capacidade e habilidade. O que é a sua capacidade biológica, né? Que depende das quantas células você tem, as conexões elas são capazes de fazer, e a diferença enorme, o abismo que tem entre isso e um cérebro com habilidades desenvolvidas, né? E, em uma palavra, o que faltaria a esse cérebro, digamos, no laboratório, é a auto-organização,
A auto-organização é a capacidade de um sistema de se modificar de acordo com a sua própria existência, de acordo com a sua própria atividade, com o seu próprio uso. E é essa capacidade de auto-organização que transforma o cérebro que a gente tinha quando nasceu no que a gente tem hoje, né, com todas as suas habilidades. Quer dizer, o cérebro de cada um de nós aqui traz na sua conformação, no seu padrão de conexões, em quais células permaneceram vivas, o histórico da vida particular da gente, né? Então, todas as habilidades que eu tenho, mas você não tem, que você tem, que eu não tenho, e que tornam cada um de nós uma pessoa, um indivíduo, de fato, com habilidades, é devida a essa capacidade de auto-organização somada a todo um histórico de vida e de experiências, né, que tornam você cada vez mais você. Então, um conjunto de células num prato de laboratório forma um circuito? Claro. É um circuito ativo? Com certeza. Quais são as habilidades desse circuito? Não grandes coisas, né? Eles teria talvez a habilidade de levar a informação daqui para lá e trazer de lá para cá de volta, mas isso não opera um corpo, isso não interage com o ambiente, isso não faz coisas acontecerem do lado de fora, né? E, sobretudo, isso não tem essa capacidade de se auto-organizar, de modificar a si mesmo, de gerar a sua história de vida, né? Então, enquanto a gente não conseguir gerar isso tudo em laboratório, na verdade, mesmo quando isso acontecer, eu prefiro a opção natural, a alternativa natural, que a gente já faz sem ter a menor noção do que está fazendo, mas que funciona super bem, tanto é que a gente está aqui, né? Graças aos nossos pais. Então, a auto-organização funciona super bem. Olha, começaram a chegar perguntas da plateia. Eu tenho uma pergunta aqui que se refere a uma mesa de neurociência que a gente fez no ano passado com o Siddhartha Ribeiro, um neurocientista que, se não me engano, foi seu contemporâneo de UFRJ, Suzana? Não sei veio agora. Antes de mim. Sim. Então, Siddhartha Ribeiro disse aqui que alguns nessa tenda viveriam 400 anos. Vocês acreditam nisso? Marsh, queria ouvi-lo primeiro sobre essa questão. Me? Eu não acho muito pouco provável. Sim, há transhumanistas bíblicos que querem estender a vida o máximo possível, mas mesmo se fosse possível, eu acho que é uma péssima ideia, porque seria caríssimo. Só os muito ricos iam poder viver 400 anos. E, mais uma vez, como estava dizendo a Suzana, muitas dessas ideias são exploradas na ficção científica. O Greg Bear é um escritor de ficção científica americano. As pessoas que eram pessoas que devoravam o tempo e viviam nos cofres do tempo, eram oligarcas e banqueiros que viviam para sempre, e o resto do mundo morria normalmente. É uma péssima ideia, horrorosa. Muito pouco provável, eu acho. Quer dizer, há outros argumentos também, a seleção natural, mas de qualquer modo é complicado. Mas acho muito pouco provável. Eu acho que sociologicamente é uma péssima ideia. Para que você vai querer viver para sempre, né? Quer dizer, entendeu? Qual é a vantagem? A medicina tem feito com que os pacientes sobrevivam até uma idade cada vez maior, né? E, conversando nos bastidores mais cedo. Actually, that's not true. Quer dizer, na verdade, isso não é verdade estatisticamente. Na verdade, a saúde pública diminuiu a mortalidade infantil. Vacinação, programas de vacinação em massa, é isso que fez com que as pessoas, com que a longevidade aumentasse. Mas a verdade é que nós todos estamos vivendo mais, e à medida em que ficamos velhos, nós temos doenças mais caras. Quanto mais tempo vivemos, o câncer é uma doença da velhice, e as caridades que tratam do câncer mostram sempre fotos de criancinha, mas, na verdade, o câncer é uma doença da velhice. Já com 70 anos, o risco de câncer é 1000 vezes mais do que quando a pessoa tem 20. A demência, por exemplo, é claro que é uma doença da velhice também. Então, à medida que as pessoas vão vivendo cada vez mais, há mais pessoas velhas e as doenças vão ficando maiores. Todo o sistema de saúde pública.
desde o Nepal, onde eu ando trabalhando nos últimos meses, o Brasil, nos Estados Unidos. Esses sistemas de saúde pública estão sofrendo com problemas financeiros muito graves porque não podem mais arcar com os custos de cuidar dessas pessoas todas. O Benjamin Franklin disse já na época, disse, só tem duas certezas na vida, a morte e os impostos. E nós tentamos evitar todos os dois, todo mundo, né? Quer dizer, a gente tenta evitar os dois, né? Mas não é realista, não evitar nenhum dos dois. Compreensível que o primeiro impulso das pessoas seja dizer ou eu quero viver para sempre, ou eu quero viver 200 anos, 400 anos, tudo mais. Se eu acho que isso vai acontecer num futuro não muito distante, eu acho que não. Bom, eu acho que se as pessoas entendessem um pouco mais, e aí a gente vê a importância do conhecimento científico, né, de ter alguma familiaridade com o que a ciência gera sobre como a gente funciona, o que é a vida e tudo mais, para começo de conversa, morrer é a consequência de estar vivo. Né? O mesmo oxigênio que mantém a gente vivo, no final das contas, termina matando o corpo pelo desgaste da própria respiração, né? Então, você pode, claro, atrasar isso um pouco, você pode envelhecer bem, você pode fazer exercício, evitar excesso de calorias, a gente sabe que tudo isso ajuda a retardar esse envelhecimento inevitável, esse desgaste inevitável do corpo pelo próprio fato de estar vivo, né, de respirar, de usar oxigênio. Mas o final dessa história é inevitável, de um jeito ou de outro, é chegar a esse equilíbrio bioquímico final, energético final, que é a morte. Né? A morte é a definição mais simples que eu conheço, a morte é o estado de equilíbrio. Enquanto a gente está aqui vivo, pensando, andando, a gente está usando energia para se manter fora desse equilíbrio. Se eu gostaria que isso acontecesse, de maneira nenhuma. Primeiro porque, como o Henry estava falando, uma das coisas que a gente com certeza ganha atrasando a morte é aumentar a chance de doenças degenerativas. Mais cânceres vão aparecer, mais demência vai aparecer, inevitavelmente, porque, como todo o resto, elas são consequências do desgaste natural e inevitável, né, do corpo. Mas, por outros aspectos práticos, além de eu achar que, no final das contas, a gente vai cansando mesmo, né, naturalmente, do tempo passado, eu acho que, já que a gente está na Flip, um dos livros mais lindos que eu conheço é As Intermitências da Morte, do José Saramago, onde ele explora, de certa forma, é ficção científica nesse sentido, ele explora exatamente o que aconteceria se um dia a morte se cansasse de ser tão desprezada por todo mundo e dissesse, então tá, então ninguém mais morre. E as consequências são extraordinárias, né? Eu acho que é um livro, assim, deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, para fazer a gente pensar, né, no mínimo, nos aspectos práticos, né, de como a vida da gente é organizada em torno de uma reciclagem, digamos, né, natural, que tem uma série de funções, inclusive a função de você permitir que novas gerações ocupem o lugar das anteriores, né? Isso que move a vida, isso que move o conhecimento, isso que mantém a sociedade da gente saudável, de fato. Né? Então, acho que a gente precisa mais fazer as pazes com o fato da vida da gente ter prazo de validade. Muito bem. Marsh, eu queria voltar um pouco à sua prática de neurocirurgião. Tem alguma cirurgia que você tenha feito que te deixou especialmente orgulhoso, seja porque ela estava mal encaminhada e acabou dando certo, ou por algum outro motivo? Já fiz tantas cirurgias, acho muito difícil me lembrar, assim, remontar. Quando era residente e depois quando me tornei independente enquanto cirurgião, quando uma cirurgia saía bem, eu me sentia glorioso e triunfal, mas ao longo dos anos você adota, como eu disse antes, você adota mais
casos mais difíceis e começa a ter desastres. E nos últimos anos, a maioria das cirurgias são tecnicamente bastante difíceis, mas agora eu sinto alívio quando se sai bem. Não me sinto triunfal. Eu sinto que tive sorte e me sinto bem que saiu bem, mas não há menos celebração egoísta, porque eu sei que sou falível, eu cometo erros e as coisas não saem de acordo com os planos. Eu acho que na neurocirurgia sempre há exceções, mas eu acho que você se torna mais humilde e mais modesto com mais experiência. É um paradoxo com a experiência. Você aprende a confiar menos em si mesmo. Eu me tornei muito mais nas minhas aulas agora para os públicos médicos são sobre a importância de trabalho em equipe e colegas bons. Meus colegas são muito melhores em identificar os meus erros do que eu. É a conclusão daquele livro maravilhoso do premiado Nobel, Danny Kahneman. Tem o Prêmio Nobel de Economia, mas é um psicólogo. E a conclusão dele é um viés cognitivo. Somos enviesados a favor de nós próprios. Quando achamos que estamos sendo racionais, não, cometemos erros. E outros de fora são melhores em identificar meus erros do que eu. Olhando a minha carreira e quando vejo alguns erros desleixados que cometi como ser humano, se eu tivesse dito ao colega, o que você teria feito? Eu estou preso, eu não sei o que fazer agora. Talvez tivesse evitado os erros. Então, o mais importante, eu acho, para a cirurgia segura e moderna, medicina, é de sair daquele Miguel Ângelo e Beethoven da cirurgia. Essa era já passou. Ainda precisa de ter um grande ego e ter coragem para entrar na sala de cirurgia. Se você está cheio de dúvida, vacilando, falta de autoestima, não dá. Mas tem que ser crítico também e tem que ser um bom colega e ter bons colegas que se sentem capazes de me criticar e me ajudar de maneira positiva. Eu acho muito importante. De uma cirurgia especialmente difícil, ainda dá frio na barriga? Oh, yes, I'm always very anxious when I operate. Fico muito ansioso quando opero. No Nepal, eu fiz muitas grandes cirurgias no Nepal, mas é a ansiedade que torna atraente o nervosismo. A linha divisória entre medo e empolgação é muito fina e não entra na neurocirurgia. Se você é avesso ao risco, você tem que gostar do risco. Você se torna um cirurgião porque você que fica empolgado, porque profundamente você está muito preocupado que o paciente tem que ficar bem depois da cirurgia. Muitas vezes dizem que os cirurgiões são psicopatas, mas se você é um psicopata, você não daria a mínima pelo estado do paciente no final da cirurgia, e a cirurgia não seria interessante. A questão é de ter um bom resultado. Posso perguntar, ainda é tão empolgante operar hoje? Chega a um ponto onde você já fez um certo tipo de cirurgia tantas vezes que torna-se um tédio automático. Nunca é chato, sempre é interessante, excitante. Alguns dos casos mais difíceis tornam-se redundantes quando você opera, o que se chama aneurismas, que estoura o vaso sanguíneo do cérebro. Quando eu descrevo no meu livro, é muito fino, delicado, é belíssimo visualmente, olhando no microscópio, inclusive operando. É muito perigoso também. Em qualquer momento, o aneurisma pode romper como uma bomba que explode e o paciente normalmente morre ou fica com um derrame. Antigamente, mediam o tamanho dos testículos com o número de aneurismas que haviam operado. E o tamanho dos aneurismas, já perdemos isso tudo, substituído por cirurgia não tecnológica. Mas é bom para os pacientes, mas terrível para os neurocirurgiões. Então, eu ainda fico muito viciado em operar. E o problema é saber quando parar. Tudo na vida, um jantar ou se aposentar, é melhor
sair de cena antes em vez de depois. Eu não me decidi ainda. Ainda trabalho muito, mas pouco na Inglaterra atualmente. Mudado em mais de 3 décadas de prática, né? No seu livro você descreve cirurgias que são feitas hoje com anestesia local, em que o paciente está consciente e pode, você pode colher as reações dele de imediato para saber se está tocando alguma área específica. O que mudou em relação ao seu tempo de treinamento e para um trainee seu que está começando hoje, o que está diferente em relação ao que era 30 anos, 40 atrás? Então, de muitas maneiras, o efeito da nova tecnologia é de tornar a cirurgia mais perigosa, já não é necessária, ou facilitar. Então, de muitas maneiras, tecnicamente, como especialidade, a neurocirurgia tornou-se mais fácil. O problema na Inglaterra, na Europa, e ainda queria que a Inglaterra fizesse parte. Estou muito deprimido com a saída do Reino Unido. É um pesadelo, realmente. Muito obrigado pelo apoio moral, hein, pessoal? Nunca achei que viveria até passar pelo que a Inglaterra passou na última semana. Realmente, achava que eu perdi a linha. Eu fiquei tão chateado com o Brexit, que Brexit... Neurocirurgiões? Well, it may do. I mean, Talvez mude sim. Na Inglaterra, nós temos um sistema híbrido, a medicina privada e pública. 80% a 90% das pessoas são tratadas no setor estatal, no serviço nacional. Eu sou defensor dele, inclusive. Mas se Brexit sair mal e a economia inglesa sofrer e também os políticos que estão promovendo Brexit, se são os ideólogos direitistas, tipo Rupert Murdoch e outros maus caráteres, então isso terá um efeito péssimo sobre o sistema de saúde na Inglaterra. Isso seria triste, inclusive, muito triste. Saída do Brasil e da sua opção de se tornar pesquisadora de uma universidade americana, você já está lá um mês e meio, já dá para sentir como o seu cotidiano vai ser diferente? Já dá para saber o que deixa saudade no Brasil e o que definitivamente não deixa saudade? Você quer dizer, você está falando do fato de eu agora poder fazer meu trabalho? Eu agora trabalho num lugar onde a administração é feita por administradores, onde a informática é cuidada por pessoas especializadas em informática, onde eu não sou a minha própria agente de viagens, contadora, eletricista, torneira mecânica, etc, 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 etc. A lista é longa. O que quer dizer que eu estou no mundo dos sonhos que as pessoas fora da academia no Brasil têm, que é o que eu chamo de mundo real, onde você trabalha em empresas onde as coisas têm que funcionar porque tem um sistema que supervisiona, que exige produtividade, que exige eficiência, né? O que, francamente, para mim, deveria ser simplesmente a norma em qualquer ambiente de trabalho, de produção. Então, se você me pergunta se eu estou satisfeita, se eu acho que eu tomei a decisão certa, absolutamente, com toda certeza, né? Eu acho muito curioso que a história toda tenha se tornado assunto na imprensa e gerado tanta comoção, até gente tomando partido, né? Tem que sair, não, tem que ficar, só os fortes fazem ciência no Brasil. Eu acho que é engraçado, porque se eu fosse de qualquer outra área, francamente, se eu recebo uma proposta de trabalho melhor em outro lugar, se eu aceito ou não aceito, não deveria ser da conta de ninguém, né? O fato de isso gerar tanta comoção, eu acho que é muito sintomático de como a coisa no Brasil está errada. Nos Estados Unidos, se um pesquisador trabalha em Princeton e recebe uma oferta para ir para Yale,
Isso é um assunto que compete às duas universidades e acabou, né? Não é mais da conta de ninguém, não se fala nisso, é apenas normal. Um bom pesquisador receberá várias ofertas de trabalho ao longo da sua vida e, às vezes, vai resolver aceitar, outras vezes vai resolver, não, obrigada, eu estou bem onde eu estou, né? Isso deveria ser apenas normal. O fato de um cientista brasileiro receber uma oferta de trabalho em outro país e aceitar essa oferta ser motivo de comoção é francamente absurdo, né? Mas, é claro, eu resolvi, depois de considerar um bocado o assunto, eu resolvi que faz parte da minha atividade de divulgação científica, do meu desejo de contribuir para as pessoas entenderem não só o conteúdo que a ciência gera, o conhecimento que a ciência gera, mas também como a ciência é feita, como isso acontece. Eu achei que, embora eu achasse que não, e continue achando que não é da conta de ninguém, eu acho que era uma ocasião muito importante de mostrar para as pessoas, para quem tivesse interessado no assunto, em explicar para as pessoas como é que a coisa funciona, como a ciência funciona, ou em grande parte não funciona no Brasil, e como isso pode ser diferente em outros lugares, né? Como deveria ser diferente no Brasil. Essa é para mim a coisa que realmente importa, né? Não é dizer, a ciência no Brasil não funciona. Não, olha só, poderia funcionar muito, muito bem. É uma pena que não funcione. E olha aqui por que não funciona, por causa disso, daquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa... Eu fui muito criticada por colegas que me acusavam de estar desestimulando os jovens a entrarem para a ciência. A minha resposta para eles é: o que você queria? Continuar enganando eles, dizendo, não falando a verdade, explicando como a coisa acontece, e deixar que eles entrassem e só se dessem conta quando já fosse tarde demais para ir embora, para procurar uma outra profissão? Eu acho que o que a gente precisa fazer, isso é parte da função de um divulgador de ciência, ou de qualquer comunicador, na verdade, é passar informação, é dizer, olha, assim é como a coisa funciona, estão aqui as dificuldades que você vai enfrentar, se você quiser realmente, né, se embrenhar nesse caminho. Vale a pena? Pode valer enormemente a pena. Conseguir fazer ciência é extremamente estimulante. Eu ando há 1 mês e meio que eu estou finalmente feliz da vida. Eu chego no final do dia extremamente satisfeita e contando as horas para começar o dia seguinte de trabalho de novo, né? E é uma pena que isso não seja a situação que os jovens no Brasil possam realmente aspirar no futuro próximo. Uhum. Suzana, uma novidade desde que você anunciou a sua ida no campo da política científica brasileira foi a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações, hoje nas mãos do Gilberto Kassab. Você acha que isso pode prejudicar o trabalho dos seus colegas que continuam no Brasil? Isso é sintomático de um quadro do qual você buscou se distanciar, indo para os Estados Unidos? Você está falando da parte em que o orçamento já reduzido, cortado da ciência, agora passa a ser uma fração do Ministério de Comunicação que passa a incluir ciência? Eu infelizmente, acho nada surpreendente, né? Porque é apenas mais uma evidência de quanto a ciência é desvalorizada no Brasil, o que eu acho uma pena. Eu acho que, pelo andar da carruagem, só daqui a uns 10, 15 anos que os novos governantes vão se dar conta de quão dependente o país se tornou, mais ainda do que já era, de conhecimento gerado fora daqui, né? Eu acho que o destino do Brasil, nesse momento, é realmente imitar tecnologias que vêm de fora, depender de conhecimento gerado lá fora, o que é uma pena quando a gente sabe, história serve para isso, a gente sabe que a soberania de uma nação, a capacidade de desenvolvimento, de dar qualidade de vida para o seu povo, ela é estritamente dependente do conhecimento que a ciência gera, né? De novo, olha a diferença entre a vida que a gente tem hoje e a vida que tinha. Não precisa voltar muito no tempo, não. No meio do século XIX, no começo do século XX ainda, no meio do século XX, não tinha antibiótico.
Metade da gente aqui não estaria vivo, teria morrido no começo da vida, né, de cataporas, de cachumbas, sarampos, infecção por depois de cirurgias. Imagina fazer uma cirurgia do cérebro, né? Então, de novo, eu acho que a gente não, eu acho que a população em geral não tem uma apreciação de quanto a vida da gente é dependente de ciência e tecnologia, né? Nas coisas mais banais, às vezes, de você conseguir, de você ter um antibiótico para tomar e debelar uma pneumonia e não morrer com 30 anos de idade, né? Isso é ciência. A vida da gente, a qualidade da vida que a gente tem hoje é completamente dependente da ciência. E deixar isso na mão dos outros é algo que é uma decisão que eu não tomaria para o meu país. Obrigado. Marsh, alguém do público pergunta: seu humor ou estado mental altera o resultado de uma cirurgia? Provavelmente não. Depende da cirurgia. A ideia, eu não tenho televisão, então não assisto as novelas de medicina. Eu gosto de operar num ambiente relaxado, todo mundo conversa, bate papo. Eu não escuto música, mas não é aquele silêncio mortífero. Todo mundo está batendo, a enfermagem está batendo papo, a instrumentadora também. Em geral, você opera melhor quando você está relaxado, você se sente à vontade entre os amigos. Claro que a cirurgia pode ser muito difícil, muito intensa. Depois eu peço que as pessoas se calem, então, para poder me concentrar. Também aprendi, quando me tornei um cirurgião formado, graduado e enfrentava cirurgias grandes, eu ficava muito ansioso, não dormia, eu ficava me revirando, não consigo dormir e tal, me revirava na cama, então eu ficava com falta de sono cronicamente. Mas quando estava cansado, embora não gostasse de operar, detestava operar, estava incrivelmente cauteloso porque eu me confiava menos ainda em minha pessoa. No sentido paradoxal, o cansaço também torna a cirurgia mais segura. E depois disso, parei de me preocupar e passei a dormir bem também. Deixou de fazer uma operação no dia em que ela estava prevista por algum tipo de preocupação devido ao seu... por acreditar que não estava My em mental condições? state? Sim. No. Estado mental, não. Eu passei por um divórcio traumático há 20 anos atrás. Também estava no estado mental péssimo, mas eu comecei a pensar, devo operar quando eu estou com tanto estresse, mas eu persisti. Eu acho que foi a decisão correta. Muitas coisas na vida é questão de expectativa. No aconselhamento para pessoas com estresse pós-traumático, há estudos controlados, onde metade das pessoas passaram por estresse traumático, tiveram aconselhamento por psicólogos, inclusive treinados, e a outra metade não. E ambos os estudos mostraram que as pessoas que receberam aconselhamento psicológico sofreram mais ansiedade depois da psicoterapia. Você deve estar muito ansioso. Induz é o oposto do efeito placebo, é o efeito nocivo. Se você disser que as pessoas devem se sentir mal, começa a se sentir mal. Então, a sugestão é muito importante. Mesmo na neurocirurgia, a maneira que você fala com o paciente, a maneira que você tenta dar esperança e incentivo, mesmo quando a situação é muito pessimista, eu não posso comprovar que eles saem melhor da cirurgia, mas acho que é muito importante. A mente e a matéria são a mesma coisa. Como você disse, essa distinção entre a doença real, física e imaginária na cabeça é totalmente falsa. Toda dor, como eu conto aos pacientes, se eu pinçar o meu dedo mindinho, é uma ilusão que o dedo dói. A dor está no mapa cerebral. A dor é
dor psicológica é tão real quanto a dor que vem do machucado do dedo, como a dor do membro fantasma. Muitos pacientes que perdem a perna têm uma dor terrível depois, dor fantasma. Da plateia. A pesquisa científica sem aplicação prática imediata também deve ser garantida pelo Estado? Deve ser garantida pelo Estado, perdão. A pesquisa científica sem aplicação prática? Sim. Essa é a pesquisa científica. A ciência... A ciência é a investigação sistemática que se faz a partir do momento em que você reconhece que você não conhece alguma coisa, né? Essa alguma coisa pode ser como é que se explica que todo dia o sol aparece no céu. Ou como se explica que crianças nascem sempre em torno de 38, 39 semanas de gestação. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser por que a gente insiste em cometer os mesmos erros. A única coisa que importa, que é necessária, a única condição necessária para se fazer ciência é você reconhecer a sua ignorância a respeito de alguma coisa, né? Então, o que é a ciência é todo tipo de investigação sistemática e organizada que se faz a partir desse reconhecimento de ignorância, né? E o que se ganha com isso é conhecimento. Quando esse conhecimento vai ser útil, a única resposta honesta para quem fez ciência baseada nesse reconhecimento de ignorância é nem Deus sabe. Porque se soubesse, não é uma investigação movida por ignorância, é simplesmente meios para atingir um fim. O que é perfeitamente razoável, mas isso se chama engenharia, isso não se chama ciência, né? Então, eu inverteria a pergunta: é razoável a gente fazer investimentos voltados, pensando já em aplicações específicas? É claro que sim, a gente deve investir em tecnologia e engenharia, mas isso não tem nada a ver com ciência. Ciência é você se preocupar em entender as coisas simplesmente porque você não as entende ainda. O que você faz com isso depois? Se alguém dissesse para o... Como era o nome dele mesmo? O cara que passou dias, anos, estudando morcegos e como eles se situavam no escuro, por que ele estava fazendo aquilo? A resposta era: porque eu não entendo como é que morcegos conseguem fazer movimentos tão finos, caçar animais pequenos no escuro, e isso é extraordinário e eu quero entender. Ele não era cartomante, ele não predizia o futuro, ele não tinha nenhuma ideia de que isso um dia se tornaria a base do radar, né? Eu acho que a coisa bacana é você justamente descobrir simplesmente porque você não sabe, você gostaria de entender aquilo, e o bônus é que um dia alguém que se interessar pelas aplicações, né, algum engenheiro interessado em buscar novas aplicações, novas soluções para problemas, pode usar essa literatura toda, né, que, quem sabe, um dia alguém chamou isso de desperdício de tempo, de pesquisa inútil, tudo mais, e levar o que se aprendeu sobre como morcegos voam no escuro e levar isso para a engenharia naval, né, para a capacidade que a gente hoje tem de se localizar, sem você nem mesmo precisar se preocupar em como é mesmo que eu chego lá. O GPS serve para isso, né? Então, isso não é, de maneira alguma, menosprezar a aplicação, de jeito nenhum. Mas eu acho que isso é reconhecer que são duas coisas igualmente importantes: a ciência, que gera conhecimentos, e a engenharia, que aplica esses conhecimentos, mas que sem ciência não existe engenharia. Perfeito. E uma pergunta agora... Uma pergunta da plateia que eu poderia qualificar de neuroestética, digamos assim. Todos os cérebros, Marsh, são iguais do ponto de vista estético? Você que já viu centenas deles, quando você abre uma cabeça, tem algum que lhe parece mais
bonito que o outro? No, they all. Não, são todos iguais. Mas, olhando as ilustrações nos livros, né, há os que estão em formol e estão mortos, mas o cérebro vivo, principalmente quando você olha pelo microscópio, e eu tento, eles são muito bonitos, e eu tento transmitir essa enorme beleza dos cérebros no meu livro, né? Vendo o fluido espinhal e tudo, a superfície do cérebro. É maravilhosa, é lindo. É como olhar a Terra do espaço, sabe? Como as fotografias tiradas da Terra do espaço. Por outro lado, quando você já está dentro do cérebro, quando você tem que operar, digamos, um tumor que está lá dentro, aí é só uma espécie de uma geleia branca. E a ideia de que isso é pensamento, sentimento, memória, reflexão, e que isso tudo é geleia branca, é muito doida. A gente não pensa isso quando está operando. Quando você está operando, você está lidando só com matéria. Mas você sabe, lá no fundo, você sabe que quando o paciente acordar, você vai saber se funcionou ou não. Mas eu acho que a ideia do problema mente-cérebro é extraordinário. Eu me especializo em operar os pacientes acordados e eu introduzi essa técnica. E eu tenho, então, um microscópio e tenho uma câmera de televisão acoplada. E aí tem um monitor de computador. E os enfermeiros e médicos, todo mundo pode ver o que eu estou fazendo por essa tela. E eu sempre pergunto ao paciente, você quer ver seu próprio cérebro? E alguns dizem sim. A maioria diz não. E se eles dizem sim, eu digo, bom, você é uma das primeiras pessoas na história da raça humana que vai ver seu próprio cérebro. E se um dos pacientes em quem eu estava operando, na área que é a área da fala, e ele estava vendo a área da fala no monitor. E eu falei, isso é a parte de você que está falando comigo. E ele falou, que coisa doida, e é bizarro. E um outro paciente que eu estava operando na área visual do cérebro, aqui na parte esquerda, e a área visual estava olhando para si mesma, na tela do computador. Então, você acha que tem que ter algum equivalente filosófico do feedback acústico, sabe? Que tem que ter uma explosão filosófica gigantesca, só que não. Mas é extraordinário. Eu fiz uma ressonância magnética quando eu fui voluntária num estudo e eu saí da sala, tinha a imagem do meu próprio cérebro no computador e eu olhei e falei, isso sou eu? Ih, olha só, isso está lá meu núcleo, isso aqui é o meu hipocampo. Não. Posso me meter? Tinha parte para você também, para perguntar dos bichos, porque você lida com uma... Pois é, eu estava pensando, ele estava falando, eu estava pensando aqui, correndo o meu inventário mental de todos os cérebros que eu já vi. Cada grupo de mamíferos tem um padrão, né, de distribuição das dobras da superfície do cérebro. E tem uns que são muito organizadinhos, muito bonitinhos. O cérebro dos primatas é uma gracinha. Os cérebros mais feios que eu já vi são os de cavalo, zebra, girafa também, porque as dobras são muito desorganizadas. Você bate o olho, não tem nenhum padrão claro que você reconheça, né? Nenhuma curva, tudo mais. O mais bonitinho é o cérebro do guaxinim. É um cérebro deste tamanho. Para o tamanho que ele tem, ele não deveria ser super girificado, né? Ele não deveria ter muitas dobras, mas ele é muito dobrado. E o que a gente agora sabe, vocês, aliás, são a primeira plateia a saber, isso não tá publicado ainda, o guaxinim é um carnívoro, né? E ele, como não primata, ele deveria ter um número bastante pequeno de neurônios no cérebro, né? Ainda mais para o cérebro pequenininho que ele tem. O guaxinim tem meio que 3 vezes mais o número de neurônios que ele deveria ter. Quando você olha a relação para o tamanho, ele é um primata, mas não sabe.
Né? O que eu acho muito legal, porque a gente no Brasil não tem guaxinim, nos Estados Unidos, na Europa, eles são o terror dos parques nacionais e de quem tem lata de lixo no jardim, porque o diabo dos bichos abrem qualquer coisa, né? Qualquer gaiola, cadeado, eles abrem aquilo. Eu perguntei para uma colega que me fornece os cérebros de guaxinim, e ela estuda comportamento, eu perguntei para ela, escuta, por que o guaxinim não é o modelo de animal de laboratório para estudar a cognição? Por que a gente insiste em estudar ratos e camundongos, coisa mais sem graça, né? E a resposta dela foi porque, para ter guaxinins no laboratório, os laboratórios teriam que ser transformados em prisões de segurança máxima. Né? Então, eu gosto muito porque casa direitinho com aquele cerebrinho lindo, que é desse tamaninho, mas é todo dobrado e cheio de neurônio. É uma gracinha o cérebro do guaxinim. Perfeito. Obrigado, Suzana. Gente, estouramos o nosso tempo, então vou encerrar essa mesa, infelizmente, com essas considerações neuroestéticas. Obrigado, Suzana. Obrigado, Obrigada a Marsh. você, foi um prazer. Obrigado pelas perguntas. Muitas delas não deu tempo de fazer, mas foi um prazer.